Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Estamos entrando no ar a partir de agora com mais uma edição do programa Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, pela TV Câmara Municipal, canal 46.2, TV aberta e também pelas nossas plataformas digitais. Vamos juntos? Hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2020, uma terça-feira de rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Cruzeiro, tem América, é a terça-feira gorda do futebol. Aliás, hoje Série B e amanhã Série A, apesar que amanhã também teremos jogos da Série B. Mas é a semana que já começa quente com a segunda rodada do Brasileirão. Nós vamos destacar os preparativos dos times da capital para esta rodada. E vamos falar também do nosso Democrata Jacaré, né? Ontem nós já divulgamos, a gente já tem falado desde a semana passada, você já pode doar aí os centavos para o Jacaré. Você que ficou gozando aí, negócio de Cruzeiro, centavo celeste, pois é, agora tem os centavos do Jacaré também. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, recebendo no Tempo Esportivo de hoje o nosso convidado Nelson Rafael, que inclusive sempre está por dentro aí de todos os assuntos relacionados ao nosso Democrata Jacaré. Chega mais, um abraço, Nelson. Um abraço, Álvaro, um abraço para você de casa, que está nos dando a honra de estar participando do seu almoço, né? Entrando na sua casa aí para almoçar com você, e não pode ser diferente, a gente traz todas as informações para te manter informado sobre o Cruzeiro, Atlético, América, nosso querido Democrata Jacaré, e hoje muitas novidades, hein? Cruzeiro acertando com um bom meia, já está tudo regularizado com ele. O Atlético, com o fechamento da janela internacional ontem, agora se quiser se reforçar vai ter que recorrer ao mercado interno, a não ser que espere até o dia 13 de outubro, quando se abre uma nova janela. Enfim, uma terça-feira recheada com muitas informações para estar te passando aí. E você pode participar conosco, mande aí o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. O Tempo Esportivo tem aí o WhatsApp, o Torpedo, para você ficar à vontade, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Eu lembro sempre que nós estamos no ar pela TV Sete Lagoas às 11 da manhã e às 7 da noite, e pela TV Câmara, 2 da tarde e às 7 da noite. Lembrando que nós estamos no Facebook também da TV Sete Lagoas, e você ainda pode baixar o aplicativo, né, da TV, o Sete Lagoas Play, no site setelagoasplay.com.br, você pode acompanhar também. Olha, depois do intervalo, eu conversei hoje com um dirigente do Atlético, hein? E eu vou dar essa notícia aqui em primeira mão. Segura aí que a gente volta já já e vamos falar da Série B também. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você? Já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não.
Porque aí vai encher de seguidor, hashtag fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Vamos juntos mais uma vez. Olha aqui, gente. Hoje tem rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, completa não, porque 2 jogos serão realizados amanhã, né, na quarta-feira. Aliás, o calendário do futebol brasileiro, Nelson Rafael, ele está realmente de ponta cabeça. Agora nós temos jogos de segunda a segunda. Ó, nós tivemos jogos da Série A no sábado, no domingo, vamos ter em todas as segundas-feiras, praticamente. Da Série B, às terças, quartas. Da Série A, quarta e quinta. Na sexta já começa a rodada da Série B, vai para o sábado. Na Série B tem jogo domingo de manhã. Da Série A tem domingo de manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, não tem nenhum dia que não tenha futebol. Daqui até 31 de dezembro, só o 25 de dezembro, pelo que eu vi na tabela, não vai ter. Mas não duvido se tiver também, não. Até 24 de dezembro estão prevendo jogo aí. E no dia 1º de janeiro, que é ano novo, não tem, mas dia 2 de janeiro já tem. Inclusive o Cruzeiro deve comemorar, né? Comemorar, entre aspas, o centenário lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Esse jogo está marcado para 2 de janeiro. Então, não sei nem como é que vai ser essa questão das festividades de fim de ano. Mas isso é um outro assunto, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Passa pra gente aí, por favor, toda a rodada, né? A segunda rodada da Série B, salvo engano, com 8 jogos hoje e 2 amanhã. E Cruzeiro e América em campo hoje, né, Nelson? Perfeito, Álvaro. Hoje a rodada começa às 19h15. A abertura será dada pelos jogos de Brasil de Pelotas contra a Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Juventude. Esses 2 jogos, tem mais um jogo às 19h15. Botafogo e o Confiança. Todos esses 3 jogos às 19h15. Já às 20h30 ou 8h30 da noite, para quem quiser, temos Paraná e Avaí, um jogo que nos interessa aqui, o Guarani e o Cruzeiro. E logo mais, às 21h30, teremos Figueirense e Vitória, o América contra o Cuiabá, Náutico e o Operário. E amanhã, se fechando essa segunda rodada da Série B, às 4h30, olha para você ver os horários, em 4h30 da tarde, Chapecoense e CSA, e logo mais às 5 horas da tarde, às 17 horas, CRB e Oeste. E, Álvaro, só lembrando também, o que você falou que de agora até o dia 31 de dezembro tem jogos quase todos os dias,
E vamos ter ainda mais jogos que, se a gente levar em consideração, por exemplo, o jogo atrasado agora, São Paulo contra Goiás, a CBF vai ter que encaixar esse jogo em alguma data. O Atlético logo vai ter que reencaixar esse confronto contra o Atlético Paranaense, porque vai disputar a final do Campeonato Mineiro, vai ter que colocar esse jogo em alguma data específica. Então, tem previsões aí de ter até 3 jogos, uma mesma equipe na mesma semana, porque já deram a canetada lá, alterando aquela regra de antes era 72 horas o intervalo de um jogo para o outro, e agora já assinaram lá junto com o sindicato dos jogadores, pode ter um intervalo apenas de 24 horas. Então agora, esse intervalo de 24 horas aí também é de lascar, porque o atleta, até pelo grau de dificuldade, de entrega, né, do jogador, eu não sou da área de fisioterapia, da área médica, não estudei para isso, mas eu acho, Nelson, tirar por base nós, né, peladeiros, e eu sou daquele peladeiro barrigudo, o que acontece? Você joga, no outro dia você não está aguentando nem andar. Então, assim, lógico que o atleta profissional é outro nível, tem equipe de nutricionista, refeição balanceada, nenhum deles bebe, essa história que o Casares bebe é fake news, ninguém faz uso de bebida alcoólica. Então, obviamente, ele tem uma preparação diferente. Mas dizer que em 24 horas ele consegue fazer um jogo e daí 24 fazer outro, eu tenho medo da musculatura da turma não aguentar, viu, Nelson? Muito complicado, né, Álvaro? E lembrando também que os treinamentos está passando por uma adaptação também. O jogador não é mais, ele não chega mais no CT, vai para o vestiário, toma um banho, se prepara. Não, agora está tudo muito mais restrito. Se você, de casa, não está sabendo, o jogador já está indo para o CT, para os seus devidos CTs, já de uniformizado, ele desce do carro, treina, volta para o carro uniformizado e vai embora para casa. Ele nem banho mais toma no CT. Se você lembra que quando pegaram o Casares lá na Brits, o Casares estava uniformizado e apenas de chinelo, tinha tirado apenas a chuteira. E outro fato também, Álvaro, levando em consideração, vamos pegar por base o Atlético. Jogou contra o Flamengo no domingo, certo? O jogo terminou por volta das 9h30. O Atlético pegou um voo fletado direto para Belo Horizonte e se reapresentou 8 horas da manhã no CT de segunda-feira. Então não teve nem aquele intervalo. O jogador chegou, dormiu e voltou para o CT. Então está bem puxado mesmo a rotina dos jogadores. E aí é que a gente sempre fala, né? A importância de um grande elenco, porque esses times vão ter que rodar sim seus elencos. O pessoal tá, o Sampaoli roda, mas todo mundo vai ter que rodar os seus jogadores, porque o jogador realmente não vai aguentar esse ritmo tão frenético, porque nem acostumado era, né? Sem dúvida nenhuma. Ô, Nelson, eu vou chamar aí o Jean. O Jean veio para o Cruzeiro, emprestado, né, pelo Palmeiras. Jean joga como lateral direito, mas joga também no meio. E parece que o Cáceres, né, o Paraguai, está se acertando bem por ali. Aí vão dizer para mim assim, pelo amor de Deus, esse Cáceres é horroroso. É padrão Série B. Para Série B tá bom demais. Então, o Jean tende a ser mais utilizado no meio. Embora até mesmo nos tempos lá de Rio de Janeiro, de Fluminense, me lembro dele atuando como lateral direito. No próprio Palmeiras, em algum momento, ele chegou a atuar, mas depois o Palmeiras desandou a contratar lateral direito, aí ele não atuou mais na posição. Mas vamos ouvir o Jean, e na sequência, a gente analisa, então, este Cruzeiro e Guarani e este América e Cuiabá. Porque tem isso também, né? Essa questão do mando de campo. O Cruzeiro joga fora de casa, o América joga em casa, mas não há presença de público. Então, isso também é uma coisa que eu não sei se jogar em casa ou fora se vai fazer tanta diferença. Vamos ouvir o Jean. Certeza, cara. Um gol maravilhoso aí, né? Não só pelo gol em si, mas principalmente porque nos deu a vitória. Diminuir um pouquinho esse prejuízo aí, né? Agora menos 3 pontos para a gente correr atrás. E se Deus quiser, o quanto antes aí, cara, a gente zerar essa pontuação para que a gente comece aí o quanto antes também a somar pontos para a gente buscar o nosso maior objetivo, né? Então, uma emoção muito grande, já vou guardar a camiseta, né? Escrever nela lá o primeiro gol para ficar guardado aí para sempre. Com certeza, como você falou, dificuldade, pegado,
né? Briga o tempo todo pela bola, disputa física também o tempo todo, né? Bastante falta para diminuir jogada, para parar a jogada, tirar a velocidade de contra-ataque, de ataque. Então, Série B é isso, né? Eu já tinha buscado informações sobre isso e agora é se adaptar aí, né, o quanto antes, jogo a jogo, para que a gente espere um jogo bem mais brigado, bem mais tenso, né, do que normalmente é na Série A. Esse é o maior desafio da diretoria, né? O maior desafio de quem contrata, da comissão técnica, ter um elenco qualificado, ter um elenco em que você tira um jogador, tira outro e o nível ele só aumenta, né? Então a gente pôde provar aí, cara, no último jogo, né? Nós que iniciamos no banco, entramos no segundo tempo, eu, Wellington, o Claudinho, né? O João. Então, assim, né? A gente pôde ajudar, né? Aumentar um pouquinho mais a dinâmica, né? E assim buscar o gol. Né? Claro que nós tomamos o gol, mas logo em seguida tivemos esse poder de reação e isso foi, cara, importantíssimo para nós, né? E o Thiago também entrou, né? Então, assim, você vê metade do time praticamente, né? Metade do time aí que entrou e ajudou demais, tanto para marcar como para ter a força, ter o poder de reação para buscar o segundo gol e ter saído lá com a vitória. É difícil, cara. Jogo difícil, como eu falei, principalmente fora de casa é jogo mais pegado ainda. Então é eliminar aí os pontos principais do Guarani, que a gente vai estar analisando. E para a gente buscar aí a saída de bola, achar os espaços para a gente buscar o gol e alcançar a vitória. Mas é um time muito, muito bem montado, muito bem trabalhado, um time qualificado que a gente tem que prestar atenção e entrar 100% de concentração, porque qualquer errinho pode ser fatal lá. Muito bem, tá aí o Jean. E aí, ô Nelson, o que dá para dizer desse jogo de hoje, às 8h30, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Cruzeiro Guarani, rapaz, campeão brasileiro de 78. Cruzeiro multicampeão e hoje se enfrentando pela Série B. É a nova realidade do futebol, né, Albo? O Cruzeiro tem que vir se acertando, ele vem se acertando, e prova disso foi esse último jogo de estreia do campeonato contra o Botafogo. Tomou o gol de empate, mas teve um poder de reação quase que imediato, se a gente for pensar. E é isso mesmo de se esperar. A gente não vai ter aquele Cruzeiro avassalador como era em anos anteriores. É um Cruzeiro que está contratando jogadores nível de Série B. O Jean é prova disso. O Cáceres, como você disse, é prova disso. O Cáceres, por sinal, nesse jogo de estreia contra o Botafogo, o passe que ele deu, se é qualquer outro jogador, e não é porque ele não é um atacante, ele é um lateral, mas qualquer outro jogador nível de Série A, que tem um psicológico muito maior, uma técnica maior, na hora que ele está ali com um gol escancarado, ele bateria pro gol, e ele preferiu dar o passe para o seu companheiro finalizar. Então isso mostra o que o Cruzeiro tem que fazer. E eu estava fazendo as contas, analisando a tabela, é de suma importância o Cruzeiro emendar uma sequência de vitórias atrás de vitórias, porque para o Cruzeiro conseguir subir para a Série A no Campeonato Brasileiro desse ano, por causa desses menos 6 pontos, o Cruzeiro tem que fazer uma campanha de, no mínimo, vice-campeão, comparado com a temporada do ano passado, de, no mínimo, vice-campeão. Porque ano passado você se lembra que a diferença do 5º colocado para o 2º colocado ficou de apenas 6 pontos. Então o Sport subiu, se eu não me recordo, com 68 ou 67 e o América ficou com 61, dependendo de 1 ponto para poder se classificar. Vai ser importante essas vitórias do Cruzeiro, acumular vitória, porque mesmo os pontos não vindo, o Cruzeiro agora, se ganhar hoje, vai ter 0 pontos. Mas vai ter 2 vitórias. As vitórias é o primeiro critério de desempate na tabela da Série B. Ô Nelson, Cruzeiro, no último instante da janela internacional de transferências, no apagar das luzes, anunciou a contratação por empréstimo do meio-atacante Arthur Caíque, que ano passado fez um bom campeonato brasileiro pelo Bahia. E como perdeu lá do lado direito o Angulo, o Caíque, a gente sabe, atua mais para o lado esquerdo. Mas é um jogador ofensivo, pode ajudar, né, Nelson? Não, vai ser fundamental o Arthur Caíque, dando opção para o Anderson Moreira, porque mesmo que ele atue normalmente pelo lado esquerdo, ele vai dar essa opção pelos ambos os lados.
Ele não é aquele jogador de velocidade como é o Maurício, por exemplo, mas dá uma nova característica para o Wenderson Moreira trabalhar, e o Wenderson já conhece ele muito bem. Ano passado o Wenderson estava no Bahia, pediu a contratação do Arthur Kaique, que tinha feito um bom campeonato pela Chapecoense, depois foi negociado lá pelo Pirâmides, o mesmo Pirâmides que levou na época o Queno, que está aqui no Atlético, levou também na época o Rodriguinho, depois chegou no Pirâmides. Tem um fato interessante do Arthur Kaique, Álvaro. Ele ficou um mês no Pirâmides, depois foi negociado com o Al-Shabaab, então ele não chegou nem a jogar lá no Pirâmides. E aí veio de empréstimo ano passado para o Bahia, fez um bom campeonato. O Wenderson tem a confiança no jogador, que é o Arthur Kaique, e o pediu para o Cruzeiro. Estou gostando desse tipo de contratação, Álvaro, porque são jogadores que o Wenderson conhece. O Wenderson já conhece esse jogador, não vai ter aquela adaptação do estilo do Wenderson. O Wenderson já sabe todas as características do jogador, então o Wenderson está formatando um Cruzeiro que vai compensar a falta de treinamento. O campeonato não vai ter tempo de treinar, mas o Wenderson já conhece as características dos jogadores e os jogadores conhecem o Wenderson. Então isso vai facilitar esse entrosamento, essa adequação de estilos de jogos, né, Álvaro? Sem dúvida nenhuma. É jogador que já trabalhou com o treinador. Ô, Nelson, para a gente fechar o bloco, Guarani e Cruzeiro, 8h30 da noite. América e Cuiabá, no Independência, um pouquinho mais tarde, 9h30. E aí é aquela história, né? Todos os jogos, obviamente, com portões fechados. Por isso é que eu não consigo ver muita diferença. Jogar em Campinas, jogar em Belo Horizonte, jogar em Porto Alegre, jogar em São Paulo, a menos que o gramado não esteja bom. Como a gente viu outro dia o Cruzeiro lá em Poços de Caldas, né, no Campeonato Mineiro. Se o gramado estiver bom, não tem torcida, não tem pressão, os campos ficam praticamente neutros. O que dá para dizer desse América e desse bom time do Cuiabá, viu, Nelson? O Cuiabá é um time de se observar esse ano. Nós falamos muito que quando o Atlético venceu aquele primeiro jogo da semifinal, o América era uma das únicas equipes do Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, então das 40 equipes que ainda estavam invictas, o Atlético venceu e permaneceu apenas o Cuiabá. O Cuiabá ainda não perdeu no ano de 2020, é a única equipe do futebol brasileiro de Série A e Série B que não perdeu. Ele estreou com empate dentro de casa. O fator mando de campo hoje não está significando muita coisa mais, porque a única coisa que faz diferença é quando o time adversário coloca lá suas caixas de som. O América não coloca as caixas de som. Nas semifinais contra o Atlético a gente pôde observar isso. O América não coloca a caixa de som ainda. Se colocar hoje vai ser uma novidade. A única coisa que faz a diferença realmente, Álvaro, é a questão do gramado. E, por exemplo, na Série A, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, que tem o seu gramado de grama sintética. Então, eles podem ter essa diferença. Agora, questão de mando de campo, a não ser que o jogador entre ali e veja, por exemplo, o Mineirão, que é muito grande, e aquela imensidão vazia, aí está acostumado a jogar num estádio mais acanhado, para ele, às vezes, não faz diferença. Mas pressão de torcida, e por mais também a torcida do América nunca foi muito em massa no seu estádio. Então vai ser um jogo bem equilibrado, um bom jogo de se dizer, diga-se de passagem, porque o futebol que o América está demonstrando sobre esse comando do Lisca, né, não pode falar mais Lisca doido, que ele não gosta, está fazendo um futebol muito bom de se ver. É isso aí. Gente, eu vou chamar um intervalo, porque na volta nós vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem clássico no Mineirão, hein? Jogaço amanhã. Pena que, né, por causa da pandemia, totalmente vazio, né? Como a gente tem falado. Depois do intervalo, a gente volta com a sequência do nosso Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Desse povo, depois que eu tomo. Estamos de volta com o Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, pela TV Câmara, a sequência do nosso programa nesta terça-feira. A gente já falou de Série B, hoje tem Cruzeiro, hoje tem América, e agora, antes de falar da Série A, que amanhã tem clássico no Mineirão, vamos abrir espaço para o Democrata Jacaré, que é sempre importante. A gente trouxe aqui, Nelson, na semana passada, o Daniel Calazans, né, diretor do Democrata, e depois você escreveu, inclusive, uma matéria sobre esse projeto, né? Que, aliás, é um programa que o Democrata já aderiu àquele esquema dos centavos, né? Que o Cruzeiro já faz, que o time feminino do Corinthians também faz, e agora o Democrata fazendo. Inicialmente pelo Mastercard, mas a bandeira Visa brevemente também. Como é que faz, Nelson? Você tem informações aí para participar? Onde que o torcedor pode buscar mais informações? Como é que funciona?
Lembrando, Álvaro, que o Daniel, ele deu em primeira mão aqui no Tempo Esportivo da TV Sete Lagoas essa novidade, né? Na sexta-feira ele participou e fez o lançamento. Logo em seguida, o Democrata foi e veio a divulgar. A princípio, você entra no site, né? Meus Centavos, os Democentes, isso pesquisa no Google rapidinho, Democentes, vai vir para você. Você faz o cadastra seu cartão de crédito. Lembrando que para o torcedor ficar meio assim ressabiado, tem um limite máximo de R$5 por mês. Então o torcedor não precisa ficar assustado achando que tudo quanto é compra vai passar, vai ajudar o Democrata, não. Tem um limite máximo de R$5 por mês, você faz um cadastro e toda a sua compra vai haver esse arredondamento ajudando o Democrata Jacaré. É uma iniciativa, podemos dizer, revolucionária, por que não? Provando que a diretoria do Democrata está na vanguarda de tudo que há de novo que pode ajudar o Democrata no cenário esportivo do nacional e, não, por que não, mundial, sendo aí a segunda equipe profissional no masculino a aderir a esse programa, que tenho certeza que será aderida aí por várias outras equipes, a terceira no Brasil, porque o Corinthians feminino também já tem a adesão desse programa. A gente vai estar procurando sempre saber do Daniel e do pessoal democrata como que anda os cadastros, né? E está atualizando aqui no programa do Tempo Esportivo para você de casa ficar sabendo quantas pessoas já cadastraram. A gente vai estar sempre procurando esse tipo de informação. Então procurou lá Democentes, o termo é esse, né? Democentes. Democentes. Então procurou lá no Google. Agora, depois, Nelson, a gente pode até procurar com a diretoria do Democrata. Certamente tem um site específico, ou um aplicativo, ou, não sei, um número de WhatsApp que possa até ajudar, né, orientar as pessoas a terem a facilidade, porque aí já, né, quanto mais fácil, melhor. Exatamente, no próprio site do Democrata, para o torcedor ficar assim, tem a guia lá, interatividade agora, você clica nela, já abre um site, uma guia, né? Você conversa diretamente com a pessoa, então a pessoa já te orienta. Eu mesmo eu utilizei esse sistema quando eu fui fazer o sócio torcedor do Democrata lá no início do ano, gerou umas dúvidas, eu entrei rapidinho lá, cliquei, aí abri uma guia, eu digitei minha dúvida, em menos de 10 minutos eu obtive a resposta, então o Democrata também já faz esse tipo de serviço. Mas tem também o WhatsApp da Arena do Jacaré, eu posso até pegar aqui e já a gente passa para vocês, ao esclarecer qualquer dúvida, né? Então eles estão lá sempre para poder deixar você bem informado. E só para fechar o assunto Democrata, sobre volta do módulo 2, nada de novidade, né, Nelson? Vai ter a reunião na segunda-feira que vem, né, Álvaro? O próprio Daniel já estava nos falando que vai haver essa reunião. Soltou ontem aí uma nota da federação, foi até notícia aí em outros meios, falando que eles estão querendo o retorno no final de outubro, que os custos das vacinas não vão ser arcados pela federação, está em torno de 7 a 10 mil por partida, tudo aquilo que o Daniel já tinha adiantado para a gente aqui no programa. O Daniel ainda foi bem claro, o pessoal está fazendo aí depois do que soltaram ontem em toda a imprensa estadual, né, falando desse retorno, o pessoal já vai voltar em outubro. Vamos deixar bem claro, gente, o Daniel esteve aqui e esclareceu. Foi uma reunião prévia e foi falar dessas datas e colocado esses assuntos em pauta. A reunião que vai definir mesmo está agendada para a semana que vem. Então vai ser uma reunião oficial para poder ver isso. E o Daniel deixou bem claro, essa questão de não ter a ajuda financeira para arcar com os custos vai dificultar esse retorno. Ainda não tem nada oficial. Na verdade, você falou vacina, mas são os testes, né? Os testes. Muito teste, né? É muito teste que tem que ser feito, sem dúvida. Vamos aguardar a semana que vem. Eu acho que se não tiver uma ajuda da federação ou alguma empresa, algum laboratório aí entrar em parceria, não sei. Alguma coisa tem que ter, porque querer que os clubes paguem isso, Nelson, não tem condição. Né? Não tem nenhuma, né? E a gente já vai entrar agora na questão da Série A. A própria CBF divulgou ontem uma alteração no protocolo que era anteriormente seguido por causa justamente daquele jogo do Goiás.
Antes a CBF subsidiava 30 testes por time, se eu não me engano, se era 30 ou 40. Ela aumentou agora essa testagem, então os clubes vão poder testar jogadores, mais jogadores, jogadores sub-20, por exemplo, justamente por causa, lá no Goiás, na hora que deu 10, eles não tinham mais ninguém testado para colocar em campo. CBF também alterou agora. Antes, todos os testes eram realizados no Albert Einstein. Agora o clube pode se sentir à vontade de fazer o teste com o laboratório que quiser. Então a própria CBF está modificando essa questão do protocolo. E aí você traz aqui para dentro do Democrata. Imagina como que o Democrata iria fazer teste aí com 50 atletas por jogo. Isso seria um valor incalculável para o Democrata, e aí, tirando ainda as taxas que a federação não vai deixar de cobrar para a realização do futebol, que já foi falado aqui tantas vezes, que, para ter um exemplo, um jogo mandado dentro da Arena do Jacaré, com torcida, sem torcida, é R$7 mil pagos adiantados para a federação de taxa. Aí mais testes ainda, imagine o custo de uma partida para um time como o Democrata. Não tem condição, não tem condição. Infelizmente, se não tiver uma ajuda aí, a gente corre o risco do módulo 2 nem voltar esse ano. Ô Nelson, vamos falar aqui da Série A do Brasileirão, falar especificamente do jogo do Atlético, amanhã pela segunda rodada para o Atlético. Para o Corinthians vai ser a estreia, né? O Corinthians, final de semana, estava disputou e perdeu nos pênaltis a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Então vai ser o primeiro jogo do Corinthians no Brasileirão. O Atlético estreou ganhando o Flamengo no Rio de Janeiro e agora, amanhã, 7h15, no Mineirão. Fica imaginando, rapaz, se não fosse essa pandemia, o público pagante amanhã e como teria sido o público pagante domingo no Maracanã. É um negócio fantástico. Nós teríamos aí mais de 100 mil pessoas, se a gente considerando as duas partidas. Infelizmente, é a nova realidade, pelo menos por enquanto. Mas, Nelson Rafael, você entrevistou, você participa, né, da cobertura no dia a dia do Atlético para a Rádio Eldorado, para os veículos, né, da Rede Eldorado de Comunicação, e aqui também para a TV Sete Lagoas, por que não para a TV Câmara? E você conversou com o Alan, o volante Alan, que veio do Fluminense, que está no Atlético desde o início do ano, e você fez uma pergunta muito interessante, nós vamos acompanhar aí a sua pergunta e a explicação do Alan, que tem tido realmente um papel bastante versátil nesse time do Jorge Sampaoli. Vamos acompanhar. Bom dia, Alan, que é o Nelson Rafael, da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ô Alan, acompanhando seu futebol no ano passado pelo Fluminense, você era um jogador que cadenciava muito mais o jogo, às vezes até menos participativo. E já nesses últimos jogos, não. A gente vê o Alan participando muito do jogo, dando carrinho na lateral de campo, sendo muito mais ativo. Esse novo Alan, já podemos dizer que é um efeito do Sampaoli no seu futebol? Acredito não, mas sim, a mudança do Sampaoli. Como eu disse, cada treinador tem uma forma de jogar, tem seu estilo, e nós jogadores que temos que entender o mais rápido possível o treinador. No Fluminense a gente tinha uma proposta diferente de jogo, para aquele momento eu acho que eu fui útil, e quando eu cheguei aqui, foi totalmente diferente a proposta de jogo. Eu tive que me adaptar o mais rápido possível, e eu tento fazer de tudo para agradar o treinador, e assim eu vou ajudar a equipe e vou continuar evoluindo. Aí o Alan, que nesse time do Atlético, Nelson, tem sido praticamente titular absoluto. Você vê um entra e sai de jogadores, mas o Alan está seguindo. E eu emendo para você falar do Alan e também do time. Quem da imprensa, de qualquer órgão da imprensa, comentarista, repórter, narrador, redator, quem vai arriscar a escalação do Atlético para amanhã, hein, Nelson Rafael? Pois é, Álvaro, é complicada a questão da escalação. A gente tem que arriscar, porque é a tarefa nossa aqui da imprensa de arriscar. A gente sempre divulga aí uma previsão. Eu posso me isentar que ainda na escalação do jogo de domingo, eu cravei o Guga como titular e muitas pessoas não cravaram. Agora, os 3 zagueiros, não sei de onde que o Sampaoli veio, tirando o Hever, a gente ainda desconta que o Hever sofreu uma torção, provavelmente para o jogo de amanhã ele ainda vai jogar. Agora, cravadinho, é complicado. Ontem também a gente teve a palavra do Marquinhos e ele revelou para
para a gente foi até um questionamento nosso também, essa questão, nem os jogadores sabem quem vai para o jogo, só fica sabendo poucos minutos antes de soltar a escalação, porque é quando o Sampaoli dá essa escalação, ele revela para os jogadores quem vai. O Sampaoli vai ser isso mesmo, vamos nos acostumando, você brinca muito que não vai aguentar isso o ano inteiro, tomara que você aguente, Álvaro, até o final do ano que vem, que ele fique aí, porque realmente é um treinador diferenciado. A gente pode até perceber aí no Alan, na hora da sua resposta, não sei se você teve a mesma impressão que eu, ele ficou meio confuso até para responder. Ele pensou, pô, será que eu fazia isso e agora eu estou fazendo porque é o Sampaoli ou é eu mesmo? Mas eu tenho certeza que é o Sampaoli, porque o Sampaoli tem a característica de tirar do jogador o máximo, né, todo o seu potencial. Se ele percebe que ele não vai conseguir fazer isso com esse jogador, ele praticamente descarta esse jogador. É fato, por exemplo, o Casares. Sabendo o perfil do Sampaoli, se o Sampaoli pensasse que ele conseguiria extrair o máximo do Casares, não era porque o Casares sem contrato até o dia 31 de dezembro já falou que não quer ficar, que o Sampaoli não iria utilizar ele, não. O Sampaoli iria utilizar ele se ele percebesse que conseguiria extrair o máximo do Casares. E a gente sabe que o Sampaoli escanteteou ele. E está fazendo isso com o Alan. O Alan está sendo um dos principais jogadores do Atlético nesses jogos. Ele, no jogo contra o Flamengo, ele dominou o segundo tempo do Flamengo, praticamente dando aqueles passos verticais, participando muito das construções jogadas do time do Sampaoli. E é isso, é esse o time do Sampaoli. E só para linkar também, você começou, Alvo, imagina o Atlético estreando, com a torcida empolvorosa do jeito que está, com o Sampaoli, com as contratações, ganhando do Flamengo, sem dúvida nenhuma, o jogo de amanhã era para mais de 60 mil pessoas dentro daquele Mineirão. Agora, a gente precisa ver também, Nelson, a postura do Corinthians, porque tende a ser um jogo completamente diferente. Não por causa de mando de campo, que a gente já falou aqui, Maracanã, Mineirão, Arena Corinthians, muda muito pouco, mas em função do perfil das equipes. O Flamengo é um time que propõe jogo o tempo inteiro, que vai para cima, que tenta abafar. O Corinthians já vem desde a época do Carille, aliás, desde a época do Mano Menezes, e agora também, ainda o Thiago Nunes, acho que ele não conseguiu ainda desintoxicar esse Corinthians. Acho que mesmo né? Na época do Tite, né? Já vem, exatamente, é aquele futebol que você espera o adversário, às vezes você até entrega a bola para o adversário e para armar o bote, o contra-ataque. Isso vai fazer com que o Atlético seja obrigado, se quiser ganhar o jogo, obviamente, e a gente conhece o Sampaoli, vai querer ganhar, o Atlético vai ser obrigado a se lançar ao ataque, que é o que não foi, é o que o Atlético não fez domingo. O Atlético ficou mais ali reativo. Agora não. E aí eu não sei, será que ele vai manter o Keno e o Marrone no banco? Vai voltar com o Keno? Vai voltar com o Marrone? Vai usar 3 zagueiros? Não vai usar 3 zagueiros? É uma confusão tremenda que o Sampaoli causa, inclusive, na cabeça do técnico adversário. Exatamente. O próprio Lisca estava falando que não aguentava mais jogar contra o Atlético, porque estava deixando a cabeça dele louca, e a gente sabe que ele é louco por causa de outras coisas, né? Mas o treinador adversário que vai encarar o Atlético, vai encarar qualquer time do Sampaoli, não é de hoje, deve ser realmente um terror. Por mais que o Thiago Nunes foi contratado para o Corinthians para tentar mudar esse esquema de jogo do Corinthians, ele chegou lá no início do ano e não conseguiu fazer isso. Teve que voltar atrás e praticar esse futebol do Corinthians defensivo, esse futebol reativo no vocabulário novo. Na minha época era de contra-ataque, não sei na sua. Hoje eles inventaram aí esse termo de reativo, mas é isso mesmo. O Sampaoli está acostumado também a encarar equipes que vêm fechada. Isso aí para o Sampaoli não vai ser novidade. A gente sabe que o Sampaoli arma a sua equipe de acordo com o adversário. O Sampaoli não é aquele técnico estilo Leão, que tem a equipe dele e o outro lá que se vire. Que o Leão jogava toda a vida a mesma equipe, mesmo esquema. O Sampaoli não. Ele muda tudo Se ele entrar no vestiário, ele espera até o último segundo o time adversário lançar a sua escalação. Mas se ele vê lá que mudou um pouquinho daquilo que ele não esperava, ele muda tudo. Então eu acho que vai ser um bom jogo. O Atlético tem plenas condições de vencer o Corinthians. Se a gente pegar aquele Corinthians e Palmeiras, assistiu aquele jogo, depois assistiu um Atlético e Flamengo, com a diferença
indeterminável. O futebol do Corinthians é um futebol muito pobre e a gente tem a esperança de pegar o Corinthians e ganhar. Se antes, contra o Flamengo, tinha aquela desconfiança, porque era o Flamengo. O Corinthians, o Atlético, está numa prateleira acima do Corinthians, sim, ao meu ver, Álvaro. Vamos ver. Na teoria eu concordo com você. Agora vamos ver na prática, né? Porque futebol não tem danado. Você tem toda uma situação. Às vezes, na hora do jogo, um cartão, uma falta mal marcada, alguma coisa ali mínima que aconteça, já muda totalmente o contexto. Mas eu concordo também, acho que o Atlético tem até uma pitada de favoritismo, né? Apesar que o negócio de favoritismo é até perigoso. O Flamengo era favorito, perdeu, mas concordo com você. Ô Nelson, eu preciso encerrar o bloco, desfazer a conexão da TV Sete Lagoas com a TV Câmara, lembrando que os telespectadores da TV Câmara agora vão seguir com a programação da emissora, a programação normal da emissora. Você da TV Sete Lagoas, segura aí, porque depois do intervalo a gente vem com o destaque final e a gente vai também trazer aí promoções especiais para você. Você da TV Câmara, muito obrigado e até amanhã. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Céu azul, ventos fortes, jovens. Combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pipa. Mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros. Não use linhas cortantes para soltar pipas. E se você vir alguém vendendo ou fabricando linhas chilena ou cerol, denuncie. Disque 181. O sigilo é absoluto. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é,
A desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Reta final do nosso tempo esportivo, vamos falar dos nossos parceiros antes dos destaques finais. Vamos falar aqui do Supermercado Santo Antônio, essa parceria, né, gente, de 57 anos, a história do Supermercado Santo Antônio em Sete Lagoas. Olha só, aliás, em Sete Lagoas e toda a região. No Santo Antônio você compra e pode dividir as suas compras em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque predatável. Também no cheque não tem juro não, viu? E lembrando, né, mês de agosto é mês de aniversário do Santo Antônio, mas a promoção, né, dos carros, dos vales compras, ela vai acontecer em janeiro do ano que vem. A cada R$50 em compras, você vai ganhar esse cupom, jogar na urna. Eu já joguei vários. Se eu ganhar, não vem falar que é marmelada não, viu, Nelson? Todo dia eu compro lá no Santo Antônio, preencho meus cupomzinhos, 2 carros e 10 vales compras de R$3.000 cada um. Porque do jeito que a gente, do jeito que são as coisas, eu ganho esse prêmio lá, você vai falar aqui, tem, né, confusão, não. Tá lá, meu filho. Você tem quantos cupons lá, meu? Eu vou te falar a verdade. Um dia eu vou pegar o programa, vou mostrar. Eu tô com um bloco assim de nota, das notas fiscal que eu tô guardando, porque eu vou colocar meus cupons, vai ser num dia antes, porque aí vai ficar por cima, a chance de eu ganhar é maior. E eu já falei que eu quero o carro, você ainda me zoou, falou que você queria o vale compra. Então não vem colocar o olho gordo em cima do carro, não, que o carro é eu que vou ganhar. Não, deixa eu te falar, esse carro, antigamente tinha aquele carro da Fiat, né, o Tipo Zero, você conhece? Conheço. O Tipo é da mesma... O Tipo é o filho do Elba. Não. Vamos falar do Sacolão. Chacrinha tá rindo você aqui. Vamos falar do Sacolão Center. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Ah, maravilha, gente. O melhor teleentrega do interior de Minas, com as melhores condições de pagamento. Essa semana, a Sandra colocou as 2 lojas do Sacolão Center aqui em Sete Lagoas, quase todos os produtos a R$ 1,98 o quilo. É a semana do R$ 1,98. É impressionante. Lembrando que o Sacolão Center funciona na rua Doutor Pedro Luiz, no centro da cidade, e na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Ô Nelson, para a gente fechar o tempo esportivo de hoje, o Atlético ontem tentou contratar no desespero o Lucas Prato, a proposta de 3 milhões de euros, que o River não topou, e hoje uma pessoa de dentro do Atlético, me disse o seguinte, o Álvaro, o Atlético só não trouxe o Balotelli, porque haveria dificuldade até para ele entrar no país, por causa do decreto para os estrangeiros entrarem aqui. Porque chegaram, inclusive, a trocar documentos para fazer o contrato. E disse mais, que o investidor, né, que ele não quis dizer o nome, mas não sou eu, né, o investidor, você sabe muito bem quem que é. O investidor disse que se o Atlético conseguir a vaga na Libertadores, ele traz um cara para complicar a chegada no aeroporto de Confins. Ele disse que a torcida do Atlético vai toda para o aeroporto para receber esse cara. Que ele vai bancar do próprio bolso, porque ele quer ver o Atlético ano que vem ganhando a Libertadores. Vamos ver, né, Nelson? O próprio investidor já falou isso não é segredo. O próprio investidor falou que se for para a Libertadores, esses 130 milhões que ele colocou no Galo esse ano, vai triplicar para o ano de 2021, porque ele ainda separou uma gordurinha para colocar no ano que vem. E eu tenho uma informação também de dentro do Atlético, Álvaro, que
que no dia 13 de outubro, assim que reabrir a janela de transferências, o dinheiro já está separado. O Atlético vai atrás de novo do Vargas, independente se trouxer um outro atacante. A proposta por Vargas vai ser feita porque o Sampaoli exigiu e a gente sabe que o Atlético está fazendo as vontades do Sampaoli. Então, no dia 13 de outubro, o Atlético vai voltar a negociar com o Vargas. Uma pena o Tardelli ter machucado. Uma pena, realmente. Obrigado, Nelson. Até a próxima. Obrigado você, Álvaro. Até a próxima. A gente volta sexta-feira. Para você ir de casa, um bom almoço. Se você já terminou, uma boa tarde. Fique com Deus. E amanhã o Álvaro está de volta aí com o Tempo Esportivo, com o resultado do Cruzeiro. Tomara que seja uma vitória do Cruzeiro do América. Isso aí. Valeu, Nelson. Estamos encerrando mais um programa Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.